primeiro, eu gostaria de dizer uma coisa: não sou psicólogo, sou psicossociólogo e acho que a diferença é importante, porque a expressão psicossociologia já dá uma esquizofrenia interna e dá uma ideia da pluridisciplinaridade, da motivação para quebrar as fronteiras disciplinares. Eu nasci na Tunísia, num país árabe, onde vivi 15 anos antes de ir para a França, na época da decolonização, decolonização dos países árabes, do ex-império francês. Então, eu sou um imigrante bem integrado na França, tenho um passaporte francês, passaporte europeu, e sou funcionário público e fiz o meu serviço militar. Em 78, fui militar da França, quando a França estava ocupando a República Federal de Alemanha, antes da queda do muro, da parede de Berlim, que o perigo era a invasão da União Soviética. E a gente estava aqui para defender a Europa Ocidental, a democracia capitalista, contra a invasão soviética. E então, eu considero que sou de cultura francesa, com um passaporte europeu, porque o passaporte francês é um passaporte europeu, mas sou cidadino do mundo. Falo 5 línguas. Então, isso é uma ideia da ideia que nacionalismo como disciplinaridade são a mesma coisa. Tem que quebrar as fronteiras intelectuais e geográficas. Eu estudei, entrei na universidade em 1970, que foi quase imediatamente depois dos eventos de 68, que foi um grande evento na Universidade Francesa, que depois, eu morava perto de uma universidade alternativa, Vincennes. Era ao lado da minha casa, da casa dos meus pais. Era a universidade onde tinha Deleuze, Foucault, todas essas pessoas, que era uma universidade alternativa que decidiu de abrir as portas para as pessoas que trabalhavam. Não só os alunos, mas pessoas que já trabalham, que querem fazer estudo. Então, a universidade estava aberta de noite, estava aberta no final da semana, que não era uma coisa comum antes dessa reforma do sistema universitário francês. Então, eu entrei na universidade, Paris 7, que não se chamava Diderot ainda, e no departamento de Ciências Humanas Clínicas, que já dá uma ideia da multidisciplinaridade e da dimensão clínica que nós falamos. Mas o departamento de Ciências Humanas Clínicas era principalmente um departamento de psicanálise, com várias abordagens de psicanálise, com a figura do Jean Laplanche, não sei se você conhece esse nome, Jean Laplanche, Pierre Fédida, François Gantré, Maurice Dayan, Nasio. Juan David Nasio foi dos meus professores e outras pessoas. Mas eu não gostava como se chama, da hegemonia da psicanálise. Nunca li um livro do Piaget, por exemplo. E consegui estudar várias coisas, antropologia, história, sociologia, principalmente. Então, o meu treinamento, o meu percurso intelectual foi multidisciplinar desde o início e com um interesse com a psicologia social clínica. E eu fiquei sempre interessado pela postura clínica
in pesquisa que implica a tomar em conta a subjetividade e a postura social do pesquisador em relação ao campo. E a postura social pode ser a postura social, econômica, cultural, a idade, a orientação sexual, todas essas dimensões que são, ao mesmo momento, são aberturas e pode ser também fechamentos, pontos cegos. Quando eu terminei o vestibular, que foi de férias, os dois livros que peguei comigo foram Wilhelm Reich, A Revolução Sexual, e Herbert Marcuse, Eros e Civilização, que foram a base da minha cultura intelectual. E depois, um pouco mais tarde, fiquei em relação com uma pessoa que introduzi Reich e Marcuse na França e que fiz a palestra na Universidade de Nanterre, em Paris, em março, fevereiro de 1968, que desenvolvi a ideia da dimensão política da sexualidade. E eu fiquei muito ligado com essa pessoa, Boris Frankel, que posso considerar como um maestro, e fui muito influenciado pelo freudo-marxismo, que é a dimensão da sociedade, com o uso da obra do Marx, e do lado da psicologia, usando a psicanálise, mas com uma mistura, sempre uma mistura. Não se pode estudar a sociedade sem estudar a mente das pessoas, e não se pode estudar a mente das pessoas sem estudar a cultura. Tem uma interação permanente. E nesse ambiente que comecei o meu interesse pela educação sexual e que comecei a trabalhar eu estava mais interessado na dimensão de análise de documentos que na dimensão clínica nesse momento. Eu fiz uma parte clínica que não é a melhor parte da minha tese. A parte mais importante é a parte da história da educação, da história crítica da educação sexual na França, e também a ideia que quando se fala de educação sexual, é educação sexual verbal, de comunicação, mas que a principal forma de educação sexual é a educação sexual concreta, que a família, a sociedade faz com a criança. A proibição da masturbação, a proibição de ser pelado, todas essas coisas são o papel de gênero, que é sempre bem diferenciado, e essa é a verdadeira educação sexual, e que tem um antropólogo húngaro, Géza Roheim, que falava do trauma ontogênico, que é o modo que a cultura entra na subjetividade e no inconsciente das pessoas para modelizar, formatizar o corpo, as emoções e o discurso. Então, esse foi o interesse, e eu fiz essa tese no departamento de psicanálise. Meu departamento de psicanálise era dividido em duas: psicanálise, psicopatologia e psicologia social clínica, que era muito desenvolvido como a prática dos grupos, grupo T, grupo de base, a teoria de Lewin, do Bion, da escola inglesa. E eu fui treinado muito na prática do grupo de base com um psicossociólogo, Max Pagès, que também é uma pessoa importante, e a minha professora era uma mulher, Claude Revaud-Dallon, que era chamada da tigresse, da tigresse freudo-marxiste.
cheguei no INSER muitos anos depois, porque eu defendi o meu doutorado em 78, com 26 anos. Eu fui um gênio quando eu estava jovem, mas depois diminui, gastei todo esse capital, porque depois fui no serviço militar e fiz várias coisas, mas saí do mundo universitário nessa época, mas fiquei em contato e em 81, depois da vitória do François Mitterrand nas eleições, depois de 25 anos de gaullismo, de direita, de tradicionalismo na França, tive uma chamada de projeto do Ministério da Saúde para estudar os problemas da sexualidade das pessoas com deficiência mental. E a minha professora disse, por que você não responde? Você gosta de trabalhar sobre a sexualidade? Eu não conhecia nada sobre os deficientes. E a ideia foi de estudar o discurso dos entourages, como se diz, das famílias e dos profissionais da saúde sobre a sexualidade, como para entender quem diz que tem problemas, que não são as pessoas. Porque eu não me sentia de fazer entrevista, observação com pessoas com deficiência mental, porque não sabia como trabalhar com essas pessoas. Então fiz esse trabalho. Mas esse trabalho, no mesmo momento, de deconstruir os problemas, é ligado também à minha experiência cultural com a Escola de Frankfurt, particularmente com o trabalho do Adorno e Horkheimer, o livro que se chama A Personalidade Autoritária, que é o principal livro de ciências sociais, o mais interessante que eu acho, que é um livro multidisciplinar, que tem psicologia social, que tem escalas, scales, como se diz, des échelles, questionários, entrevistas, tudo está misturado. E tem uma ideia, tem duas ideias básicas. Uma ideia é estudar o fascismo latente das pessoas, significa que a potencialidade de virar como uma ideologia fascista, que significa que tem o que se observa e que tem o subtexto. E isso, para mim, não se pode nunca considerar que o que diz uma pessoa é a verdade. Tem que compreender por quê, como e qual é o subtexto, que é um problema, porque a antropologia considera que a fala do indígena tem que aceitar como é. E é um problema de poder. Quem tem o poder de interpretar a palavra do outro e a outra ideia desse livro foi a ideia do antissemitismo, que Hannah Arendt tinha duas possibilidades de estudar o antissemitismo. Uma foi a perspectiva histórica de Hannah Arendt, que tenta de entender o antissemitismo a partir das características dos judeus. E outra perspectiva da Escola de Frankfurt é de estudar o antissemitismo a partir da característica dos antissemitas. Que o antissemitismo não é o problema dos judeus, é o problema dos antissemitas. E foi a mesma ideia. Qual é o problema com a vida sexual dos deficientes? É o problema para quem? Para as famílias e é o problema das famílias e dos educadores. A limite. Esse trabalho foi um sucesso enorme. Eu virei o especialista da sexualidade dos deficientes, porque ninguém lê de um modo sério.